Está gravando já? Louvado seja Deus. Ó Senhor, nos ajude, ó Pai. Nos abençoe, Senhor. Aleluia. Vamos fazer, meus irmãos, a leitura na Bíblia agora. Eu quero ler juntamente com vocês em Hebreus, no capítulo 12, aos Hebreus no Novo Testamento, no capítulo 12, glória a Jesus. Do versículo 12 ao 24. Aleluia, louvado seja Deus. Hebreus capítulo 12, verso 12 ao 24. Vamos lá. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Fala assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão e às trevas e à tempestade e ao zunido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, aleluia, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, aleluia. Pai da glória, precisamos de Ti nesta hora, Senhor. Ó Senhor poderoso, eu careço, meu Deus, da Tua unção, ó Senhor. Eu careço, meu Deus, da Tua presença, meu Senhor. Eu careço da Tua graça, Senhor, porque os irmãos aqui, e está sendo gravado, eles não carecem me ouvir. Precisa ouvir a voz do Senhor, por meio do Espírito Santo. É isso que eu rogo, Senhor. Eu não tenho ao que oferecer, mas eu ofereço-lhes o Senhor Jesus Cristo, eu ofereço-lhes o Espírito Santo. Busque Ele de coração, abra o coração, como disse a leitura, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pai da glória, fale aqui em nosso meio, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.
Amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus que mais uma vez estamos aqui no lar do irmão Paulo e da irmã Andréia, que abriram essa porta, e aqui nós estamos. Como eu já tenho falado, eu não venho em nome de uma denominação, não venho em nome de um homem, não venho em nome de nada. Eu venho aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, ungido por Ele, para pregar a palavra que já está na Bíblia. Se alguém duvida, eu ofereço e lhe instruo que leia Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos mostra a operação da verdadeira igreja. Essa verdadeira igreja que há muito ela morreu, mas o Espírito que incendiou ela ainda vive. Ele ainda vive. Durante esse tempo todo de que a igreja de Atos dos Apóstolos havia morrido, foi se levantando muitos espíritos, muitos líderes religiosos, muitos homens ungidos, e fizeram os seus sistemas. Mas nós devemos voltar à Bíblia, à palavra como ela é, e servir unicamente ao Senhor Jesus Cristo e esperar que o Espírito Santo nos guie e nos conduza em toda a verdade, como está escrito ali no Evangelho de São João. Porque o homem, ele não tem força para nos levar a toda a verdade. O homem falha, o homem por si só, ele está cheio de problema e às vezes ele erra, está sujeito a errar. Mas quando nós confiamos unicamente no Espírito Santo, Ele nos guiará. Jesus disse, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Ele vos ensinará todas as coisas. Quem me ensina hoje? O Espírito Santo. Agora o Espírito Santo não vem para me ensinar uma coisa que já não esteja na Bíblia. Aí seria acrescentar as Escrituras. Porque em Apocalipse diz, qualquer que acrescentar qualquer coisa às palavras desta profecia, Deus fará vir sobre ele as pragas que está escrita neste livro. E qualquer que tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da cidade santa. Amém? Então devemos ficar com o que está na Bíblia de Atos dos Apóstolos. Paulo chega a dizer em 2 Coríntios, no capítulo 4 de 2 Coríntios, enquanto que hoje existe o assunto tal, existe o assunto da Trindade, existe o assunto da eleição, que é muito bom, existe o assunto dos selos, existe o assunto do novo nome, e Paulo diz em 2 Coríntios, Jesus Cristo é o único assunto do ministério dele. Amém? Jesus Cristo também se faz o melhor assunto da minha vida. Por muito tempo eu quebrei a cabeça atrás de ensinamento, atrás de revelação. E daqui a pouco poderemos ler em Colossenses o que Paulo mesmo diz. O mistério que esteve oculto e agora foi manifestado, que é Cristo em vocês. Cristo em vocês. Esse é o grande mistério. Onde está o Senhor? Está em nós, desde que nós abrimos o coração e deixemos Ele nos guiar, nos conduzir. Ele não está lá, dirão, eis que o Cristo está ali, não acrediteis. Eis que o Cristo está acolá, não acrediteis. Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. Aquela aparência, ele deve estar ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amém? Disse Jesus, eu estou entre vós, eu vou ao Pai e voltarei para vós, e não vos deixarei órfãos. Estão esperando como se ele tivesse nos deixado órfãos. Ele voltou há 2000 anos atrás em Espírito Santo.
Quando aquelas línguas de fogo foram vistas na cabeça dos irmãos na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, era a promessa de que Jesus havia feito a eles, que eles receberiam o poder que haveria de vir sobre eles e seriam testemunha do Senhor em todas as nações, em Samaria e Judéia e até os confins da terra. Agora ele veio em Espírito Santo para habitar no nosso coração. E ele e o Espírito Santo são o mesmo. Ele disse: se eu não for, em outras palavras, se eu não morrer na cruz, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviá-lo-ei, para que estejam convosco. Aleluia! Graças a Deus. Essa é a, vamos dizer, a força que move a igreja do Senhor. Muitas igrejas são movidas por muito dinheiro, porque é um sistema do homem. São movidos como a empresa tal é movida por muito dinheiro, mas o reino de Deus é movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo incendeia a vida de um homem. Se aquele Espírito Santo que esteve em Pedro, em Paulo, em João, incendiar a vida de um homem, ainda que ele seja um homem pobre que vive na rua, a cidade inteira ouvirá de Deus, sem ele ter um centavo sequer, porque o Espírito Santo falará através dele, desde que aquela pessoa se entregue totalmente e Deus queira usá-la. A igreja está descansada nas suas riquezas. E por aí vai. Mas nós descansemos no Senhor da glória. Vou mais um pouco aqui. Louvado seja o Senhor. Veja aqui, meus irmãos. Eu quero dizer um pouquinho sobre a igreja de Cristo, que eu creio fazer parte. Eu sou dela. Eu sou a igreja de Cristo. Você é. Existe a igreja invisível e existe a igreja visível. Aqui nós estamos aqui, todos. Somos uma igrejinha visível. Podemos nos ver. Mas existe uma igreja do Senhor Jesus Cristo que está no mundo inteiro, guiada pelo Espírito Santo. Esta é uma igreja invisível, que só o Senhor conhece. Só Deus conhece quem é quem. Dentro de uma igreja grande de 100 pessoas está uma igreja visível. Mas ali dentro existe uma classe que é a igreja do Senhor, e existe outros que talvez não é nada e está ali dentro. E existe também o homem natural, que vocês olham para mim, vê eu aqui, eu sou um homem natural. Mas aqui dentro existe um homem espiritual, o qual vocês não vê, a não ser pelo Espírito. E Paulo escreve: a ninguém conheceis a partir de agora segundo a carne. Não conheçam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Provar se o Espírito desse irmão é bom. Ele diz: eu não conheci o Senhor Jesus segundo a carne, Paulo, porque ele não havia andado com Jesus. Os outros discípulos haviam andado e conheceram ele. Tiago, por exemplo, era irmão de Jesus. Vocês não acham que era difícil para Tiago, que era irmão, talvez dividia o mesmo quarto, quando garoto, Tiago e Jesus? Era segundo a carne. A mesma mãe ali, o mesmo pai. Mas depois Tiago conhecer ele, segundo o Espírito. Conhecer que aquele irmão que era irmão dele, que viveram junto até aquela altura da vida e que foi crucificado na cruz, que aquele era o Cristo, só poderia ser pelo Espírito Santo. Tiago não ia conhecer segundo a carne. E o novo nascimento só pode ser pelo Espírito Santo. O Espírito Santo toca no coração e o irmão, com lágrimas nos olhos, reconhece o Senhor Jesus. E Jesus vem e faz uma limpeza na vida. E ele recebe como aquele homem Zaqueu. Diz a Bíblia que Zaqueu recebeu Jesus na sua casa gostoso. Que coisa bonita, né? Que palavra. Ele recebeu, ele vinha, a multidão, Jesus vinha. Ele disse: eu vou subir nessa árvore e vou olhar. Pelo menos eu quero ver ele passar. E já vinha a multidão. Quando chega debaixo da árvore,
Jesus olha para cima. Ô irmão, talvez seja você. Hoje, Jesus para na sua frente. Na sua frente. E fala ainda, desça, Zaqueu. Desça. Para mim ele falou, desça daí, seu Paulo. Desça daí, eu tenho algo a mais para te dar. Desça dessa arrogância sua. Estás muito arrogante a julgar as pessoas, a condenar as pessoas, porque diz que tem que crer num suposto homem. Não tem que crer num suposto homem, tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos diz, perguntaram a Pedro, o que farei para herdar a vida eterna? O que? Ele diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu estava num pedestal muito alto, que as pessoas tinham que confirmar que crê em Jesus, mas crê em fulano, e crê em ciclano, e crê na minha igreja. Jesus parou e disse, desça daí, Paulo. Eu quero pousar na sua casa, Paulo. E eu, a princípio, recusei essa voz. Aquela voz mansa, por meio da Bíblia. Por meio da Bíblia, o Espírito é o que testifica. O Espírito Santo testifica. Jesus disse, as minhas palavras é Espírito e vida. Aqui dentro está o Espírito Santo. Leia a Bíblia, e o Espírito Santo que escreveu vem fazer acontecer. Você lê, você se põe numa situação lá de Atos. Daqui a pouco aquela situação está acontecendo na sua frente. Você vê Filipe descendo a Samaria, Atos capítulo 8. E diz a Bíblia que Filipe pregava acerca do reino de Deus. E do nome de Jesus Cristo se batizava tanto homens como mulheres. Quem mandou Filipe ir? Ele foi pelo Espírito Santo. Amém. Eu estou aqui pelo Espírito Santo. Não foi o bispo que me enviou aqui. Eu não sou reconhecido pelo bispo. Sou reconhecido pelo Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que daqui a pouco Filipe precisava chegar em determinado lugar, mas passava um carro e um homem no carro. E o Espírito disse a Filipe, te achega aquele carro. Chega lá perto. E ele vai, aquele carro, e diz que aquele homem está lendo o profeta Isaías. Aleluia. E Filipe chega perto e diz, tu está entendendo o que tu está lendo? Ele diz, como eu vou entender se ninguém me ensina? Se não tem quem me ensina? Aleluia. E daí, isso é a obra do Espírito. Filipe mostrou que ele lia a parte que tocava ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo, que ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, e Filipe pregou a Cristo a ele ali mesmo, e numa determinada hora, aquele homem diz, tem água ali, o que me impede eu de ser batizado? Filipe disse, é lícito, se creres, e diz que desceu ambos do carro, Filipe, e eu esqueço o nome do homem, você lembra, irmão Paulo? Filipe desceu do carro junto com ele e o batizou, o eunuco. Filipe e o eunuco desceram e já batizou ele ali mesmo. Vê que ele não precisou fazer curso para ser batizado, nem Filipe mostrou nada mais, só o Cristo. E aí a Bíblia diz que depois que ele é batizado, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não viu mais o eunuco. Amém? É assim que Cristo quer trabalhar, desde que deixemos. Mas o sistema do homem, ali entra muita coisa, ali envolve denominação, envolve, às vezes até mentira, umas mentirazinhas existem também. Não é bom não, mentira não é de Deus não. Sempre falarmos a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ele disse, eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando ele orava, o Senhor Jesus disse, orando, Pai, eu rogo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Aonde?
Não é a palavra do irmão fulano, a palavra de Deus é a verdade. Agora, se o irmão falar de acordo com as Escrituras, a palavra dele está sendo a verdade. Glória a Deus. Ainda vou para mais uma passagem aqui. Já que eu estou falando da igreja invisível e da igreja visível, existe a pregação. Você escuta uma pregação de alguém, o Espírito Santo te mostra coisa no coração, talvez o outro não vê aquilo, o outro não entende aquilo, e para você entende. Jesus, em São João, no capítulo 3, tem uma passagem que Jesus encontra com Nicodemos. Jesus encontra com Nicodemos porque Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Foi na casa encontrar com Jesus à noite. E Jesus começa a falar com Nicodemos. Eu posso ler aqui em São João, no capítulo 3, para vocês compreenderem melhor. São João, capítulo 3. Olha aqui o que diz. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Olha, ele já estava compreendendo alguma coisa. Ele viu Jesus fazer milagre. Ele viu. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus não foi explicar para ele os milagres. Jesus não foi falar das curas que fez. Foi falar do novo nascimento. E o novo nascimento, para ele agora ia ser difícil entender. Os milagres ele via. O natural ele via. O novo nascimento precisava do Espírito para ele ver. Você às vezes vê a aparência. Deus não vê como um homem. A Bíblia diz. O homem olha a aparência. Deus vê o coração. O homem olha a aparência e Deus vê lá dentro. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. De onde vem o vento que passou aqui agora há pouco? Veio de cima, e está indo para algum lugar, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É o que aconteceu com Filipe, depois que batizou o eunuco. Diz que o Espírito Santo o arrebatou e ele não viu mais o eunuco, nem para onde ele foi. Por isso que eu programava as minhas coisas. Hoje não programo, deixo o Senhor fazer acontecer na minha vida. Eu deixo Deus me guiar. E deve ser assim. É Deus, desde que a gente se entrega, olha, irmãos, é uma coisa, você deve se entregar. Senhor, eu não tenho nada, só a minha vida, ela é tua. Ela é tua, Senhor. Tome conta dela. O que o Senhor quer de mim? Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes,
Como crereis se eu vos falar das celestiais? Das coisas da terra, é difícil às vezes. Imagina as celestiais. Agora vem um grande ponto aqui. Ora, Jesus disse, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Amém? Glória a Deus. Quando eu leio Efésios, capítulo 1, Efésios capítulo 1, que diz ali, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, ou nas regiões celestiais. Ele nos abençoou nos lugares celestiais. E aqui Jesus disse a Nicodemo, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Quem desceu do céu? Ele, Jesus, havia descido do céu. Senão aquele que desceu do céu, Nicodemos. O Filho do Homem que está no céu. Irmãos, eu aprendo o seguinte, eu aprendo que Jesus vivia num mundo separado do nosso. Ele não vivia nas coisas terrenas. Que quando for prender ele disse, o meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus lutariam por ele. Mas o meu reino é de cima, vós sois de baixo. Onde está o nosso reino? Em cima, que está dentro de nós. Eu aprendo também quando ele disse, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele olhou para Nicodemo e disse, Nicodemos, tu está me vendo na carne aqui, mas na verdade eu estou no céu. E assim tem que ser o cristão. O cristão está passando na rua, mas ele está no céu. Assim ele está passando por luta em casa, mas ele está no céu. Ele está passando por dificuldade, mas ele está no céu. Alguém está maltratando ele, mas ele está no céu. As pessoas não veem isso, mas o Espírito Santo testifica, diz em Hebreus, com o nosso espírito, que somos filhos do Senhor. Então eu não estou mais nas coisas da terra. Saí, o mundo morreu para mim. É uma nova vida. Apocalipse capítulo 4 diz, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas. Amém? Mostrar-te-ei as coisas que depois desta hão de acontecer. E diz que João sobe ali e vê uma porta aberta no céu. Aleluia! Isso é pela fé, irmãos. Você se vê entrando nessa porta aberta no céu. E um assentado no trono. O trono é o seu coração. Esse um está assentado no trono. Ele que foi encontrado digno, o Senhor da glória, foi encontrado digno e sangrou por você lá na cruz. E o seu nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Então você sobe ali e as coisas da terra ficam aqui embaixo. Mas você ainda continua lutando. Claro, precisamos viver aqui na terra, mas em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos são acrescentadas. Louvado seja o Senhor. Ainda eu quero ler, é o mesmo que Jesus, que nós lemos a princípio aqui, Hebreus 12, que Moisés subia no monte, e o monte era um monte santo, e o povo ficava embaixo, e tinha o barulho das buzinas. Se uma vaca tocasse no monte, morreria. Moisés subia no monte. Mas quando nós lemos ali pelo versículo 10, 11 e 12, diz que, quer dizer, do versículo 20 de Hebreus capítulo 12, diz que nós chegamos ao monte de Sião e à universal assembleia,
a igreja dos primogênitos que está inscrita no céu. Não chegamos à igreja da terra. E chegamos ainda aos muitos milhares de anjos. Oh, glória! Os anjos do Senhor estão aqui, agorinha mesmo, nos respaldando aqui. É nessa igreja que eu cheguei, ao Monte de Sião, a Universal Assembleia, igreja dos primogênitos que está escrita no céu. E diz que chegamos mais a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Glória a Deus. Quem é o mediador agora? O Senhor Jesus é o mediador. Porque a velha aliança era a aliança na lei. Na lei, Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. O povo não podia ouvir Deus diretamente, tinha que falar pelo profeta. Mas quando Jesus vem nessa nova aliança, ainda em Hebreus no capítulo 1 diz que havendo Deus falado antigamente aos pais pelos profetas, a nós ele falou nesses últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo. Então ele já falou através de Jesus Cristo, o qual ele constituiu herdeiro de tudo, por quem ele fez também o mundo. E a Bíblia ainda diz que Jesus veio e evangelizou a paz. Ele evangelizou e nos deu o Espírito Santo e diz: ide a todo mundo. A grande comissão da igreja. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu estou registrado, incumbido aí dentro. Eu estou dentro dessa escritura. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em nome do Senhor falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a igreja de Atos dos Apóstolos. Não foi um bispo que levantou ela. Não foi um fulano que levantou o líder da igreja. O líder da igreja é o Espírito Santo. Esse é o líder da igreja. Ele levantou Paulo no caminho de Damasco. E não mandou Paulo a Jerusalém ter com Pedro e os outros apóstolos que haviam andado com o Senhor. Ele levantou Saulo e disse para Saulo ir na rua chamada direita e falou para Ananias que chegaria lá um homem chamado Saulo e que ele deveria orar por Saulo. Ananias teve medo porque havia ouvido falar das coisas ruins que Paulo estava fazendo. Deus falou para Ananias: receba ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu vou mostrar quanto ele há de sofrer pelo meu nome. Aleluia, irmãos. Às vezes você fala, é tão bom sofrer quando se ama. Quando se ama é bom, parcialmente, mas sofrer por Jesus Cristo é melhor. Olha, tem uma passagem aqui no Novo Testamento que eu vou deixar para uma próxima vez. Um verso que sempre eu repito ele, que diz: se o testemunho do homem é bom, o de Deus é muito melhor. Irmãos, se você for bem tratado pelas pessoas, é tão bom. Mas se você for bem tratado por Deus, é muito melhor. Se todos falarem bem de você na terra, não é bom? É bom, mas se Deus falar bem de você na terra, no céu e debaixo da terra, é melhor ainda. Se o teu patrão testemunhar de você, não é bom? Claro que é bom, mas se Deus testemunhar de você, é melhor ainda. Se o teu patrão te ajudar, não é bom? Claro, mas se Deus te ajudar, melhor ainda. Porque o testemunho do homem falha, mas o de Deus nunca falha. A companhia do homem às vezes falha. O amor do homem falha, mas o de Deus nunca falha.
Então, em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo, e Ele põe a nós no reino dEle. No reino dEle. Diz a Bíblia que Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou. Que transporte Ele usou? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que convenceria o mundo do pecado. O Espírito Santo me convenceu que eu estava errado. Eu jamais ia me convencer que eu estava. Para mim, eu estava muito certo. Eu era fariseu. Minha oração era farisaica. Era assim. Hoje não. Hoje eu peço misericórdia. Senhor, se eu fui em algum lugar, se eu fui em algum irmão, em alguma casa, em algum lugar e preguei de um homem, hoje eu prego o Senhor Jesus Cristo. Hoje eu prego o Cristo vivo. Hoje eu não prego mais o homem. Ainda vou deixar aqui só mais um verso para vocês. Aqui em Efésios, no capítulo 2, essa passagem que é muito bonita aqui, a Bíblia veio para mim. Olha, irmãos, eu sou crente desde 1980, por aí. Quando nossa mãe começou a levar nós para a igreja, eu tinha 9 anos de idade. Faz tempo. Em 87 eu fui para a mensagem. Em 87. Fiquei até o ano passado. Mas alguém fala, tu saíste da mensagem? Tu é da mensagem? Eu sou da mensagem da cruz hoje. A mensagem, eu amo a mensagem da cruz. A grande mensagem é, Ele morreu na cruz para me salvar. Essa é a grande mensagem. Nessa não há confusão. Se a mensagem do homem é boa, a de Deus é muito melhor. A do homem tem confusão. A de Deus não tem, não. A Bíblia diz que Ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Ele é a pedra. Os edificadores colocaram outra coisa principal. Mas Jesus Cristo é o principal da esquina. E continua dizendo que todo que nele crê não é confundido. Mas crê no homem. Amanhã chega outro do sistema do homem com uma nova revelação. Aí daqui a pouco aquele outro chega outro e abafa aquela revelação. Crê no homem. Agora, quem crê no Senhor Jesus Cristo não tem isso não. Crê na Bíblia como ela é, não tem confusão não. Todos são filhos e filhas de Deus. Você ganha um para o sistema. Ganha um, eu disse ao irmão lá na África. É diferente. Você ganha um para o sistema, hoje ele está aí. Amanhã ele está no outro tabernáculo. Depois ele está no outro, porque tem outra revelação lá. Depois ele está no outro, depois ele sempre estará assim. Mas quando você ganhar um ao Senhor Jesus Cristo, ele estará descansado. Ele entrou no reino de Deus. Ele não vai ficar mais pulando ali. Ele nasceu de novo do Senhor e agora Jesus o alimenta todo dia. Aqui em Efésios capítulo 2 diz assim, olha aqui porque eu vou encerrar. Efésios capítulo 2, verso 3 ao 7, diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça somos salvos. Aleluia! E nos ressuscitou. Já ressuscitou espiritualmente, juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Não espera para depois que morrer sentar em lugares celestiais.
já há 2000 anos foi escrito esse livro de Efésios, dizendo que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se gloria, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo. Somos criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas, nas boas obras. Aleluia, estou encerrando, irmãos amados. Olha aqui. Portanto, lembrai-vos de que no outro tempo eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Paulo está dizendo aos irmãos lá do tempo dele, existia um povo que achava que tinha que circuncidar, ainda que na lei circuncidava, a carne tinha que circuncidar, o homem circuncidar para ser salvo. Mas Paulo ensina que a circuncisão é o Espírito Santo em nós. Veja, naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Eu estava estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eu estava sem Deus no mundo, pensando que estava salvo pelos livretos. Não estava, ainda não estava. Eu tinha muita religião. Assim como o católico pensa que por ir na missa no domingo de manhã está salvo. Se ele não nascer de novo, ele não está salvo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Amém? Pelo sangue vocês chegaram perto de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual dos ambos os povos fez um. Entre judeu e gentil Ele fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne, Ele desfez a inimizade. Por que ser inimigo ainda, ficar maltratando o irmão do outro lugar, se Ele já desfez a inimizade? Irmãos, vê que os homens estão se convertindo nos homens. Os homens estão convertidos na igreja. Devemos nos converter a Cristo. Eu tenho falado muito sobre isso, porque eu descobri nesses 30 anos, 33 anos, que eles se convertiam no grupo. E ao pastor também eles se convertiam. Mas eu renunciei tudo isso e me converti ao Senhor Jesus Cristo e estou trilhando o caminho dele. E pela cruz Ele reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo Ele, evangelizou a paz. Por que estão evangelizando confusão? Porque são homens da terra. Ele vindo, Ele evangelizou a paz. Tende paz com Deus e paz uns com os outros. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. Família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício, você é o edifício, tá? Não é a igreja que levanta as paredes, é muito boa, essa é a igreja da terra. O edifício é eu e você, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Você é o templo santo no Senhor. Não é as paredes, é você, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Deus vivo em espírito. Aleluia! Era isso que eu tinha para falar, meus irmãos amados.
eu sei que só o Espírito Santo pode trazer mais. Eu posso ler aqui, eu posso me esforçar, mas só Deus pode falar dentro do coração. É ou não é? Eu rogo que Ele fale no seu coração e que a graça dEle continue vivendo aí dentro e vocês o alimentem, tá? No Salmo diz que dai força ao Senhor, dai força ao Senhor. Você todo dia alimenta o Senhor que está dentro de você. Não despreze o Espírito Santo. Amém? Eu quero agora que vocês se coloquem em pé e agora nós vamos agradecer o Pai. Se tiver alguém enfermo, doente, com dor no corpo, com problema de saúde, põe nas mãos do Senhor agora. Será repreendida esta enfermidade em nome do Senhor. Pai da glória, ó Senhor Jesus Cristo, ó Deus vivo e poderoso, no teu nome santo, ó Senhor, repreenda, meu Deus, toda doença, repreenda, Senhor, todo mal, tira para fora, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, tira para fora, ó Senhor, toda enfermidade, ó Cristo vivo, repreenda, Senhor, o mal, ô nega, repreenda, Senhor, as doenças, as enfermidades, tira para fora, ó Senhor. Se houver alguém doente, se houver alguém enfermo agora, Senhor, que essa doença saia desse corpo agora, em nome de Jesus Cristo. Aqui na casa do irmão Paulo, dê a bênção, a cura à esposa, meu Deus. Que ela seja abençoada, Senhor. Que esse culto possa deixar uma bênção nesse lar, Senhor. O milagre na vida dela, na vida das filhas dela, ó Pai. Da filha dela que veio para ouvir a Tua palavra aqui nesta noite. Seja com ela, abençoe o esposo dela também, Senhor. O lar e a vida dela, ó Pai. E o irmão Paulo abençoe, suprindo as necessidades dele, ó Pai. E esse irmão que veio visitar, e este outro irmão também que veio, que eles sejam todos abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, obrigado, Senhor. A honra, a glória e o louvor pertence a Ti, meu Deus. Fica Jesus conosco, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.